Olá, queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Quero compartilhar uma mensagem. Esta mensagem que quero compartilhar não é muito casual, não é muito popular, não é muito ensinado hoje dentro das igrejas, isso que quero falar. E te convido a vir comigo em uma breve meditação. Eu quero falar sobre o sonho de um dos maiores reis que passou por este mundo, o rei de Babilônia, rei Nabucodonosor. Ele teve um rei, aliás, ele teve um sonho que lhe assombrou de maneira muito forte. Ele ficou atormentado com esse sonho. Ele teve um sonho com uma grande estátua e ele ficou atormentado. E ele queria saber a interpretação desse sonho. Ele chama então os magos ali para lhes passar, para lhes darem a interpretação desse sonho. E ele já provocou os magos, já amedrontou aquele pessoal, dizendo: se vocês não me derem a interpretação, eu vou matar vocês e a família de todos vocês. Eles tremeram na base. Alguém se lembrou de Daniel, um servo de Deus, que estava no meio deles. E alguém foi procurar Daniel. E chamando Daniel, colocaram diante de Daniel a situação do rei, que ele estava amedrontado por causa desse sonho e queria a interpretação. Daniel, então, ele intercede para que o rei não fizesse dano a nenhum dos magos. E Daniel pediu um tempo. E dentro desse tempo, Daniel chega nos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e entra eles em um propósito de oração para que Deus viesse a revelar esse sonho. E Deus então vem dar a revelação do sonho a Daniel. Daniel entrou na presença do rei e Daniel abriu a sua boca e contou diante do rei, sem que o rei lhes falasse nada. Daniel contou todo o sonho do rei. Olha o que Daniel disse. Capítulo 2 de Daniel, e verso 31 a seguir. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E essa estátua era grande, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte ferro, em parte barro. Estavas vendo isto quando uma grande pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés, de barro e ferro, e o esmiuçou. Daniel falando tudo que o rei tinha sonhado. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram uma grande pragana de estio, e o vento levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Dele daremos na presença do rei. Olha o que Daniel fala. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, a força e a majestade.
Onde quer que habite os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou nas tuas mãos. Em outras palavras, tu dominas sobre tudo. Daniel fala para ele. Sobre todos eles, és a cabeça de ouro. Daniel começa a dar a interpretação desse sonho para Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro rei de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte, como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Daniel estava dizendo na presença do rei que o seu reino iria passar, iria vir outro, o outro iria passar, viria outro, e assim consequentemente, um após o outro. Isso ia acontecer ao longo do tempo neste mundo. Vamos analisar uma coisa, meus irmãos. Nós hoje, como Igreja de Cristo, em que tempo nós estamos? O que tem a ver conosco este sonho de Nabucodonosor? Este sonho de Nabucodonosor tem tudo a ver com o povo judeu. Tem tudo a ver com o povo de Israel. Nabucodonosor sonhou um terrível sonho e ficou atormentado. Daniel fala a ele todo o sonho e dá a ele a interpretação minuciosa deste sonho, dizendo: tu és a cabeça de ouro. Era o tempo da riqueza, da máxima riqueza do mundo, era esse tempo. Vamos analisar uma coisa. Esta visão, aliás, esta revelação que veio a Nabucodonosor através de um sonho, era Deus mostrando ao longo do tempo os valores se decrescendo, diminuindo. Primeiro, ouro. Segundo, prata. Terceiro, bronze. Quarto, ferro. Quinto, ferro e barro. Primeiro, domínio de Nabucodonosor, orgulhoso, ostentador, rei de reis e senhor de senhores, tinha todo o domínio nas suas mãos. Mas ele foi um rei soberbo. E por causa da sua soberbia, Deus o abateu. Aconteceu na sua vida que ele ficou 7 anos no mato, como um animal. É claro que não dá para falar tudo minuciosamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas ao final de 7 anos, Deus restabeleceu esse rei. Mas veio o tempo do encerramento do seu reinado. Cabeça de ouro, Nabucodonosor, Babilônia. Agora vem prata, que é o tempo dos medos e persas, de Ciro e Dario. Um reino poderoso, dominador. Mas veio o seu fim também. Lembra da história bíblica
que no meio da sua ostentação fizeram uma festa, pegaram os utensílios do templo e levaram para esta festa pagã. E ali Deus vem e escreve, no meio da festa, todos viram uma escrita aparecendo. E a escrita era essa, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que significava o seguinte: pesado foste na balança, o teu reino foi achado em falta. Aí os soldados entraram e fizeram uma carnificina e tomaram o reino. Olha o que vemos aqui, queridos irmãos. O terceiro reinado o bronze, que é o reinado de Alexandre o Grande, ostentoso, forte, dominando tudo. Mas o seu fim também chegou. Porque neste mundo nada é para sempre. A Bíblia tem o seu cumprimento. Louvado o nome do Senhor. Um após o outro foi caindo. Depois chega o quarto reinado, que é o reinado romano. E é exatamente esse quarto reino que, unido aos judeus, mataram Jesus Cristo. Quanto a palavra diz que Jesus Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Os seus se uniram aos romanos, o perseguiram e o mataram. Depois disso veio, na profecia, o quinto rei, que ainda não chegou. Ainda não chegou. Porque todos esses reinos, ao longo da história, ao longo do tempo, primeiro reino, Nabucodonosor, segundo reino, de Ciro e Dario, terceiro reino, Alexandre o Grande, o quarto reinado do Império Romano. O quinto reino é o Império Romano restaurado, que é a Europa. Que é o tempo dos pés de ferro e barro. Ferro e barro é a união da Europa com os judeus. É o último reinado aqui, o reinado humano na Terra. E nós já estamos perto desse reinado acontecer. E foi visto no sonho de Nabucodonosor uma pedra cortada sem mãos e descia. E a pedra não pegava na cabeça, nem no peitoral, nem nas pernas. A pedra vinha direto nos pés de ferro e barro. E batia nos pés de ferro e barro. E a estátua era esmiuçada. Esta pedra, que era cortada sem mão, está falando aqui sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em sua segunda vinda, quando ele vir, ele vem para cumprir vários protocolos. Na sétima trombeta do Apocalipse está escrito lá que ele tomará as rédeas do mundo e estabelecerá o milênio. Depois dos pés de ferro e barro será estabelecido o milênio. Este sonho que Nabucodonosor teve, Daniel também teve um sonho quase igual.
os personagens são os mesmos. Olha o sonho de Daniel. Daniel teve um sonho e viu um leão com 2 asas. E nesse sonho, Daniel também viu um urso. E o urso nos dentes tinha algo terrível nos seus dentes, entre os seus dentes. Louvado o nome do Senhor. Está em Daniel 7. Eu quero ler para vocês. Olha o que diz. O primeiro grande animal era diferente dos outros, que subiam do mar, subia das nações. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E as suas asas foram arrancadas. E foi levantado da terra e posto em pé como homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal era semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito que era para se levantar e devorar muita carne. Depois disto, continuei olhando, e o outro era semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas, e nas suas costas tinham também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. No sonho de Nabucodonosor, ele sonhou com 4 reinos, ou melhor, 5 reinos. E na extensão do seu sonho, ele viu até o 6º rei, que era o seu reinado, e depois o reinado de Daríus e Ciro, depois o reinado de Alexandre o Grande, depois o reinado dos Césares romanos, e depois o reinado de ferro e barro, que é a Europa fazendo uma aliança com o povo judeu. E depois ele viu uma pedra cortada sem mão, descendo e acabando, esmiuçando com a estátua. Agora o sonho de Daniel. Daniel também tem quase que o mesmo sonho, mas de maneira diferente. O primeiro foi leão, que Daniel viu, com asas de águia, poder de conquista. O segundo, urso, com a costela, com costelas, 3 costelas na sua boca. O terceiro, leopardo. E o quarto, ele viu uma besta, que era uma mistura de leão, urso, leopardo, e ele não soube colocar o nome, e ele falou uma besta. Algo estranho, esquisito. E lá no final, ele viu que desta besta subia 10 chifres, 10 dentes, 10 reis. E do meio desses 10 chifres, 10 dentes, 10 reis, um chifre pequeno se destacava. E esse chifre pequeno era um homem que falava coisas terríveis e blasfemia contra Deus. E esse chifre pequeno é exatamente o homem do pecado, a besta, o iníquo, que será apresentado ao mundo. Nabucodonosor é uma tipificação do sonho de Daniel. Nabucodonosor representa o leão. Ciro e Dario representa o urso. Alexandre o Grande representa o leopardo.
quatro asas fala também de quatro generais que estavam no domínio de Alexandre o Grande. E a besta, aqui no sonho de Nabucodonosor, esta besta é um tipo dos pés de ferro e barro, é um tipo do reinado romano, e é exatamente do reinado de Roma restaurado que surgirá o anticristo. Porque está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 17, e o verso 12, que haverá na terra uma reunião de uma hora, uma reunião de urgência, de emergência. E dentro desta reunião, os 10 reis elegerão o homem do pecado, a besta, que será apresentada ao mundo todo. E esses 10 reis se colocarão à disposição do homem do pecado, da besta, do anticristo. E o anticristo assumirá o governo do mundo por 7 anos. Pés de ferro e barro é um tipo da aliança que Roma fará com o povo judeu. É um tipo de aliança que Roma restaurada, a Europa, fará uma aliança com o povo judeu. E dentro desta aliança, os judeus estarão felizes e irão aceitar essa aliança, porque terá várias promessas, vou dizer 2. Eles vão prometer construir o templo que os judeus almejam e sonham, e vão prometer cessar a guerra entre judeus e palestinos. Esta guerra que estamos vendo lá agora acontecer, quem vai cessar esta guerra através de um acordo de paz é o anticristo. Ele fará um acordo de paz com o povo judeu por 7 anos. E a Bíblia diz que os judeus serão protegidos por ele. Mas no meio dos 7 anos, ele vai romper o acordo. Ele vai trair o povo judeu. No auge da sua popularidade, uma imagem será posta no templo dos judeus. Os judeus chegarão para oferecer as ofertas, os holocaustos, e se depararão com uma imagem lá. Judeu não adora imagem. Os judeus irão rechaçá-los, e aí ele se voltará contra o povo judeu. Em cumprimento a Mateus capítulo 24, o verso 9, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Serão perseguidos e mortos. O anticristo começará a perseguir o povo judeu após os 3 anos e meio da grande tribulação. E a marca da besta será implantada após 3 anos e meio. Assim que o acordo de paz for feito, 3 anos e meio depois, é que a marca da besta será implantada sobre o mundo todo. Ai daqueles que aceitarem a marca da besta. A Bíblia diz que é 3 insígnias. É o nome, o número ou o sinal. O número a gente já sabe. O nome ainda não foi revelado. O sinal ainda não também.
O que está havendo hoje é especulações e especulações sobre isso. Mas isso só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Propriamente depois do acordo de paz. 3 anos e meio depois, este sinal será implantado no mundo e será obrigatório. E o conselho da Bíblia é para que os seres humanos não aceitem este sinal. Hoje, existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Chegará no mundo outro pecado imperdoável também. E qual é este pecado, pregador? Todo aquele que aceitar a marca da besta, mesmo que se arrependa, não haverá perdão. Vemos aqui pela palavra de Deus que já estamos no tempo do fim. Esses reinos já aconteceram. O reino de Babilônia já passou, o reino dos medos e dos persas já passou, o reino da Grécia já passou, o reino de Roma imperial já passou. Esse reino de Roma será restaurado, que é exatamente o reino europeu. Está se formando. E a Europa fará uma aliança com o povo judeu por 7 anos. Mas no meio dos 7 anos, eles vão romper e vão perseguir o povo judeu. Isso que estamos vendo lá agora, em Israel, essa guerra do Hamas, é o prenúncio daquilo que está por vir. É uma pequena guerra. E você diz, pregador, pequena guerra, já morreu 10 mil. A outra que virá morrerá muito mais, 1000 vezes mais, que é a guerra de Gog e Magog. Poucas nações, é claro, vai se envolver, dirigida pela Rússia. Ezequiel 38 fala sobre isso. Guerra de Gog, Magog, Rússia, Turquia, Líbano, Síria, Líbia, Cazaquistão, Quirguistão, Armênia, irão sorrateiramente atacar o povo judeu, mas o próprio Deus vai abater os soldados no deserto de Israel. E depois disso, tempo depois, não sabemos quanto tempo, se levantará a guerra pior ainda, que é a Terceira Guerra Mundial. Agora não mais endereçada pela Rússia, não mais dirigida pela Rússia, mas pela China. E a China proporá para quase todas as nações da Terra alianças para detonar, para acabar com o povo judeu. Nós vemos isso lá no Salmo 2, quando diz lá sobre o povo que estão se mungunam contra o povo de Deus, contra o seu ungido. Eu quero ler para vocês. É claro que eu não queria que o vídeo ficasse longo, mas eu quero ler para vocês. Salmo 2. Olha o que diz o Salmo 2. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos,
os parlamentares, os primeiros ministros, as autoridades, juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Mas diz lá no 4, aquele que habita nos céus rirá deles, o Senhor zombará deles, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando os soldados das nações estiverem prestes a atacar o povo judeu, você pode ler lá no livro de Zacarias, capítulo 14, quando as nações reunidas entrarem nas cidades de Israel, em especial em Jerusalém, matando velhos e crianças, homens e mulheres, roubando a cidade, saqueando a cidade, colocando fogo na cidade, fazendo atrocidades, diz lá que este é o dia do Senhor. E o dia do Senhor será dia de densas trevas. Jerusalém será atacada. Muito, muito, muito pior do que o que está acontecendo lá agora. As mulheres serão estupradas. A minoria da cidade, a minoria do povo fugirão para o deserto. Jesus Cristo já avisou eles. Mateus 24 e 15. Ele disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Os que estiverem nos montes, não volte. Quem estiver no telhado, não desça tirar alguma coisa. E ele disse: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque será dia terrível, dia de dor, dia de treva, de densas trevas. Antes que tudo isso aconteça, querido irmão, querida irmã, fique firme. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite Ele o quanto antes. Porque coisas terríveis estão para acontecer ainda. Eu quero terminar por aqui. Se você gostou dessa meditação, compartilhe. Dê um like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira linda e forte sobre a tua vida. Que Deus os abençoe.